Vamos para mais um episódio, mais um capítulo das Crônicas de São Francisco, e esse é o último capítulo da nossa jornada, é o capítulo 53. Então vamos lá? Como, enquanto rezava a missa, Frei João do Alverne caiu tal qual morto. Ao já referido Frei João, residente da referida residência de Moliano, conforme contaram os frades que ali estavam presentes, aconteceu uma vez um caso admirável. Na primeira noite, após a oitava de São Lourenço e antes da oitava da Assunção da Nossa Senhora, depois de dizer as matinas na igreja com os outros frades e sobrevindo-lhe a unção da divina graça, foi Frei João ao horto para contemplar a paixão de Cristo e para dispor-se, com toda a sua devoção, a celebrar a missa, que a ele tocava cantar naquela manhã, enquanto contemplava a palavra de consagração do corpo de Cristo, isto é, hoc est corpus meu, e considerava, eu falei agora foi falado em latim, né? E considerava a infinita caridade de Cristo, graças à qual quis ele não apenas comprar-nos com seu sangue precioso, mas ainda por cima deixar-nos, para alimento da alma, seu corpo e seu sangue digníssimo. Começou a crescer nele com tanto fervor e suavidade o amor do doce Jesus, que não podia mais sua alma sustentar tanta doçura, mas gritava intensamente e, como ébrio de espírito, não cessava de dizer consigo mesmo as palavras hoc est corpus meum. Pois, ao dizer essas palavras, parecia-lhe ver Cristo bendito com a Virgem Maria e uma multidão de anjos. E dizendo isto, era iluminado pelo Espírito Santo em todos os profundos e altos mistérios daquele altíssimo sacramento. Vinda a alvorada, entrou na igreja com aquele fervor de espírito, aquela ânsia, e com aquele dizer, crendo que ninguém ouvia ou ouvia. Porém, no coro estava um frade em oração que ouvia e via tudo aquilo. E não podendo naquele fervor conter-se por causa da abundância da divina graça, gritava em voz alta, e ficou assim até que chegou a hora de rezar a missa. E ficou assim, então fui preparar o altar e começou a missa. E à medida que avançava, mais nele crescia o amor de Cristo e aquele fervor de devoção por meio da qual recebia uma sensação de Deus inefável que ele mesmo não sabia nem conseguia exprimir com a língua. E assim, temendo que aquele fervor e sensação de Deus crescesse tanto que lhe fosse melhor abandonar a missa, ficou em grande hesitação e não sabia que lado ir, se continuava a missa ou parava e esperava. Mas como outra vez lhe tivesse sucedido semelhante caso, e naquele caso o Senhor tivesse temperado o seu fervor, de modo que lhe foi necessário abandonar a missa, ficou confiante de que poderia fazer o mesmo também desta vez, e com grande receio foi e continuou a missa. Ao alcançar o prefácio de Nossa Senhora, começou a crescer-lhe tanta divina iluminação e a graciosidade e suavidade do amor de Deus, que chegando ao qui prediquam, a muito custo, outra vez em latim, que a muito custo suportava tanta doçura, por fim chegava ao ato da consagração e proferida metade das palavras sobre a hóstia, isto é, hoc est enim. Por nada no mundo conseguia avançar, mas seguia repetindo essas mesmas palavras, hoc est enim. E o motivo por que não conseguia progredir, era que sentia e via a presença de Cristo com uma multidão de anjos, cuja majestade lhe era insuportável. Via que Cristo não entrava na hóstia, e que tampouco a hóstia se transubstanciava no corpo de Cristo, a menos que ele proferisse a segunda metade das palavras, corpus meum. Assim, estando ele naquela ânsia, e não conseguindo mais avançar, o guardião, os outros frades e também muitos seculares que estavam na igreja assistindo à missa, aproximaram-se do altar e ficaram espantados
vendo e examinando os atos de Frei João, e muito deles por devoção choravam. Por fim, depois de longo intervalo, quer dizer, quando aprouve a Deus, Frei João proferiu o Corpus Meum com alta voz. E, de repente, a forma do pão sumiu e na hóstia apareceu Jesus Cristo, encarnado e glorificado. E lhe mostrou a humildade e a caridade que o fez encarnar-se na Virgem Maria e que o faz vir todos os dias às mãos do sacerdote quando consagrada a hóstia. Com isso, Frei João foi ainda mais elevada a doçura da contemplação e por isso tão logo consagrou a hóstia e o cálice. Foi raptado para fora de si mesmo e, estando a alma suspensa das sensações corpóreas, o corpo caiu para trás. E se não fosse segurado pelo guardião que estava adetrás, caía de costas no chão. Acorrendo a ele, então os frades e os seculares que estavam na igreja, homens e mulheres, levaram-no à sacristia, tal qual morto, pois seu corpo tinha esfriado como de um defunto. E os dedos das mãos estavam contraídos com tanta força que não era possível desdobrá-lo ou movê-los um pouco que fosse. Desse modo, jazeu inconsciente, ou melhor, arrebatado até a terça, e era verão. E como eu, que estivesse ali presente, desejava muito saber o que Deus havia operado naquele homem, assim que ele tornou a si, fui a ele e roguei que, pela caridade de Deus, me dissesse tudo. Assim ele, porque confiava muito em mim, me narrou tudo ordenadamente. E, entre outras coisas, me disse que, mesmo antes, contemplando o corpo e o sangue de Jesus, seu coração se fazia líquido, como uma cera completamente fundida, e sentia que sua carne estava sem ossos, de modo que não conseguia levantar os braços nem as mãos para fazer o sinal da cruz sobre a hóstia e sobre o cálice. Também me disse que antes de fazer-se padre, lhe fora revelado por Deus que haveria de desmaiar na missa. Mas como já tivesse rezado muitas missas e nunca lhe tivesse acontecido tal coisa, pensava que a revelação não tivesse vindo de Deus. No entanto, 5 anos antes daquela Assunção de Nossa Senhora, em que se passou o caso relatado outra vez, ainda lhe fora revelado por Deus que aquele caso haveria de acontecer na mencionada festa da Assunção. Mas depois já não se recordava dessa revelação. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Aqui, né, nessa passagem, foi uma passagem muito em particular, né, de Frei João do Alverne, que ele relata, de certa forma, um grande desdobramento. Ele, ao usar a palavra raptado do corpo, né, desdobrado assim do corpo, ele está em outro plano, num estado totalmente alterado de consciência, com uma conexão muito sutil, muito maior e conectado diretamente à fonte, a qual ele vibrava em vibrações e frequências. Então, é muito importante a forma como a gente se conecta em vibrações e frequências, vai pautar muito a forma como a gente se conecta às nossas forças e a forma como a gente, vamos assim dizer, se sintoniza. Tudo no universo é energia que segue padrões de frequências e vibrações. O som, quando a gente ouve qualquer tipo de música, a música própria, ela emite dentro de nós inúmeros padrões e estímulos que fazem, por exemplo, o corpo movimentar. Quando a gente está em prece, em oração e conectado com uma força muito espiritual, a gente eleva o nosso padrão frequencial para um estado muito sutil. E ao elevar para esse estado muito sutil, favorece que nós entremos em contato com fontes de energias e fontes de forças sutis, a qual a gente confia e acredita e tem fé. No caso, a conexão dele com Deus, com Jesus, né, com Maria, e vendo isso tudo sendo consagrado, sendo
juntado, incorporado num lindo procedimento da hóstia, né? Que tem a entrega da hóstia, naquele momento de consagração que tem em toda a missa, onde tem a hóstia e o vinho, né? Que simboliza o sangue e o corpo o corpo de Jesus. Então, é muito importante, é muito interessante essa história, porque ela nos relata essa forma de conexão. Até que ponto você está se conectando em sua oração? A sua oração, quando você faz sua oração, você sente vibrar intensamente dentro de você uma conexão mais sutil, você consegue perceber um estado alterado de consciência, onde essa conexão com para quem você está utilizando a prece, devotando sua prece ou direcionando a sua oração, você sente uma força, você sente isso dentro de você? Então, que a gente possa praticar mais isso nas nossas orações, quando levantamos, quando formos dormir, em qualquer horário do nosso dia, mas que a gente faça, mas com muita fé, com muita conexão. Assim como o Frei João nos mostrou, a gente pode fazer também. A gente pode estabelecer essa conexão de uma forma pura, forte, e assim realmente, não sendo totalmente literalmente, né? Morrendo, né? Ficando com os braços assim, mas contemplando aquele momento, né? Morrendo entre aspas, mas contemplar aquele momento que a gente está vivendo de conexão. Isso é para tudo. E para isso a gente tem que estar no momento presente, vivendo o momento aqui e agora. Gratidão. Queria agradecer a todos por essa jornada. Esse é o último capítulo da nossa jornada das Crônicas de São Francisco. Espero que vocês tenham aproveitado esses 53 capítulos e que, de alguma forma, algum deles possa lhe acrescentar na sua vida, de alguma maneira. Gratidão e nos vemos nas próximas jornadas.